Estamos de volta nessa quinta-feira com Santa Receita e a parte médica aqui em nosso programa. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 5 milhões de brasileiros têm hérnia de disco. Para falar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo o fisioterapeuta especialista em hérnia de disco, André Solon. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu, Claudete. Eu fico muito contente de estar aqui e a gente veio falar um pouquinho dessa patologia aí que tanto assola os brasileiros, né? 85% da população sofre ou ainda vai sofrer durante a vida com problema na coluna. E a gente veio hoje dar uma notícia boa para vocês, né? A notícia boa é que a hérnia de disco, ela tem cura, ela tem tratamento. E a hérnia de disco, quando eu comecei a tratar a hérnia de disco há 20 anos atrás, 90% das pessoas iam direto para a cirurgia, né? E hoje já não, hoje inverteu o quadro. 90% das pessoas não precisam mais para a cirurgia. Então hoje nós já desenvolvemos uma técnica, um trabalho para que a hérnia de disco, as patologias relacionadas à coluna, elas não precisem mais para ir para a cirurgia, né? A tão temida cirurgia. Então hoje o tratamento da cirurgia... E era muito complicado, né? Deixava a pessoa fora, né, da sua vida normal muito tempo. Qualquer pessoa pode ter hérnia de disco em qualquer idade? Qualquer pessoa pode ter hérnia de disco. A gente tem paciente desde paciente criança até paciente mais idoso. Mas ele se concentra entre os 30 e os 50 anos, porque é a fase da vida onde a pessoa mais trabalha, ela mais desenvolve no trabalho. E a hérnia de disco está muito relacionada a esforço do trabalho. Então, esse período é o período que mais se concentra os problemas da coluna. Mas podem ter sido adquiridos já desde a primeira infância, com mochilas pesadas, né? Sobrecarga, acontece isso? Com certeza. A pessoa que já tem dor, ela já traz o problema há muito tempo. Porque a coluna, como que ela vem? Ela vem com pequenas dores, vem avisando, a pessoa faz um exercício indevido, depois ela tem uma dorzinha, toma um remédio. A pessoa que toma muito remédio para a coluna tem que ver sua coluna, porque não existe remédio para tratar coluna. E anti-inflamatório é um perigo, o uso indiscriminado dele, né? É, verdade. Agora, você é fisioterapeuta especialista nesse caso. Que curso você fez? Onde existem esses cursos só para hérnia de disco? Então, depois que eu fiz a graduação em fisioterapia, a gente fez o mestrado e o doutorado na parte de biomecânica. Então, o que se trata, a articulação, é chamado de biomecânica. Então, eu fiz um doutorado em engenharia médica, né? E me especializei, o meu trabalho foi especializado na hérnia de disco. Então, a gente veio trabalhando. Eu fiz a especialização, o doutorado na Unesp. Só para isso, quer dizer, o problema, eu que estou querendo saber é o seguinte, o problema é tão grande e atinge tantos brasileiros nas mais diversas idades que existem especificações só na coluna para a hérnia de disco. Me mostra onde é a hérnia de disco, como se forma a hérnia de disco. Então, de uma maneira genérica, né, o que acontece? Hoje a gente vê as pessoas falando, nossa, eu tenho hérnia de disco, eu tenho um problema no nervo ciático, né? E aí a pessoa faz um exame e descobre a hérnia de disco. Mas ninguém fala o porquê que causou essa hérnia de disco, né? Então, assim, normalmente, o que causa a hérnia de disco? É a pessoa que tem uma torção na coluna. Ela tem uma torção na coluna, ela tem esse osso aqui, que é em formato de triângulo. Uma vez que ele sai fora do seu eixo, ele começa o quê? A atingir os problemas relacionados ao disco, né? Eu tenho aqui, não sei se você consegue enxergar aqui, o que acontece? Quando a pessoa tem uma torção aqui, esse disco ele começa a sair do seu eixo. E aí forma um início de hérnia de disco, que a gente chama de protusão discal. O seu disco ele sai fora do eixo. E com o passar do tempo, se isso daqui não for reposicionado, ele começa a comprimir essa articulação, ele começa a comprimir esse disco até a hora que esse disco rompe. E dentro do disco tem um líquido que é chamado núcleo pulposo, que serve para amortecer os impactos da coluna. Uma vez que esse líquido vazou, ele entra dentro da nossa medula. Aí a pessoa vai ter dor. A
A pessoa tem a dor irradiada para a perna e a dor local nas costas. Porque a coluna é impressionante, né? Até dor de cabeça. Até dor de do cabeça. Caso. A coluna dá dor reflexa no corpo todo, praticamente. Às vezes você acha que o problema é na perna, é na coluna. O problema é na cabeça, é na coluna. Agora, por que acontece a torção? A coluna não está forte, a pessoa não fez exercício? O que acontece? É uma série de fatores. É uma série de fatores, Claudete. A primeira coisa é que a musculatura, se a pessoa tem um fator hereditário, uma musculatura mais flácida, ela é uma pessoa que não faz exercício ou uma pessoa que faz exercício indevido, ela pega muita sobrecarga. Olha o perigo que é frequentar a academia sem uma supervisão, né, para pegar peso. Eu tenho muitos pacientes que têm lesão de hérnia de disco porque faz a musculação, faz o exercício... Exagerado de forma errada. O exercício é muito bom, mas tem que ser feito de forma correta. E se você prestar atenção, nas academias tão grandes, às vezes com preços convidativos, não existe um preparador físico, um professor de educação física ou alguém especializado lá para olhar cada aluno, né? É passado uma série e depois você que se vire. Se você se virar errado, a sua coluna vai reclamar brevemente. Então, cuidado. Aqui também tem uma foto que mostra aí o que você estava mostrando nesse exemplo, né? Justamente. Você tinha aqui. Pode passar a próxima, então. Tem mais aí, Felipe? Tem mais uma só. Vamos ver mais uma aí. Bom, aí tem aí o detalhe da coluna, né? Nossa, ela tá bonita, hein? Toda colorida. Tá bonita, né? Bonita, mas você dá nada. E aí o que acontece? Aqui tem a protusão e já está encostando no nervo. Então aqui é o primeiro sintoma de dor. O que é o sintoma? A pessoa sente uma dor irradiada, sente uma pontada, um choque. E elas falam assim, ó, eu tô com problema no ciático. Não é só problema no ciático. Você já tem um probleminha mais sério lá em cima. A medula já está sendo comprimida e o nervo que está descendo para a perna tem uma compressão também. Porque pelo que eu entendi, esse disco que é meio gelatinoso, ele vai saindo esse líquidozinho e aí fica batendo osso com osso. Na verdade, não é osso com osso. O que acontece? Aqui, ó, ele já tem um escorregamento. Ele sai do seu eixo e antes de bater osso com osso, isso pode acontecer mais para frente, mas antes de bater osso com osso, o disco já pode encostar lá na inervação. Então, o primeiro sintoma é dor. Encostou na inervação, a pessoa já tem muita... eu travei. Travou porque encostou. Travou porque teve o líquido que saiu e encostou na medula. Bom, então acho interessante a gente falar como não travar. Eu vou dar um recado lá e já volto, tá bom? Pra gente falar. Quer dizer, como não travar? Como tratar a sua coluna. Eu volto aqui pra gente continuar conversando sobre hérnia de disco com o André Solon, que é fisioterapeuta especialista em hérnia de disco. Acho que tem perguntas pra você, porque o povo sempre participa. Posso fazer? Claro. É Domingas Santos, de São José do Rio Preto. Atividades aeróbicas são mais indicadas, então, para quem tem hérnia de disco? Com certeza. A atividade aeróbica é o melhor exercício que a pessoa pode fazer, porque não tem sobrecarga na coluna. Então, dê uns exemplos para o nosso público. Uma atividade aeróbica que a pessoa pode fazer sem problema nenhum é caminhada. Ela pode caminhar, se ela está sem dor, ela pode correr um pouquinho. Exercício de natação é excelente. O pilates, são todos exercícios aeróbicos excelentes para manter... E fortalecer a musculatura. Fortalecer a musculatura, com certeza. E manter a saúde em dia, né? Agora vamos lá para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Maria Lima. Oi, Maria, obrigada pelo carinho aqui, viu? Sinto muita dor, uma dor muito forte na lombar. E ela irradia para a perna, às vezes até para o braço. Isso pode ser uma hérnia de disco? Isso é o sintoma clássico da hérnia de disco, né? A hérnia de disco, uma vez que ela encostou no nervo, ela tem lá a radiação, ou para a perna ou para o braço, dependendo da localização da hérnia. Então é um sintoma clássico, isso daí a pessoa ela tem que dar uma olhadinha nisso, com certeza. Porque às vezes a pessoa fica tomando um remédio, né, tá com uma dorzinha, vai lá no anti-inflamatório. O brasileiro se automedica muito. E anti-inflamatório, então, parece o preferido, né? Qualquer coisa que você tem, você vai tomando anti-inflamatório. Não pode, é perigoso. Eu já vi tanto médico dando dura, assim, em hospital, em pessoas que vão parar no hospital pelo uso inadequado e excessivo de anti-inflamatórios. E não vai no médico, né? Então, o que acontece é o seguinte, Claudete. Hoje, são poucos especialistas que trabalham com coluna. Então, assim, o recurso que ela tem é acabar tomando remédio, né? Então, hoje a gente criou um curso que a gente vai e pega o profissional e faz um trabalho com ele, ensina ele a trabalhar
especialmente para tratar a hernia de disco. Então, a pessoa que é um coordenador de curso, que quer uma palestra da gente, ou que quer marcar um curso pelo Brasil inteiro, hoje nós temos um curso específico para o tratamento de hérnia de disco. Mas também não é desculpa, não é verdade? Não, que esse Brasil é grande, a gente tem vários especialistas no assunto, não pode tomar remédio à toa. Não né? pode, com certeza. certeza. E os médicos, o remédio lógico, hoje têm que virou procurar vilão. se especializar. A Gabriela Almeida, de Fortaleza, pergunta se jovens também podem ter. Pode. Eu tenho paciente de 14, 15 anos com hérnias de disco e relacionado ao esporte, às vezes a pessoa se machuca no esporte, ou relacionado à obesidade. As crianças não têm o desgaste, não teve tempo ainda de ter desgaste na coluna, mas o esporte ou a obesidade pode estar trazendo problemas de hérnias de disco. Crianças mais gordinhas, e o Brasil está mais gordinho, o mundo está mais gordinho, né? E adultos também podem ter mais problemas? Então, na faixa do... Tanto faz o homem ou a mulher, ela está mais ou menos 50%. Então, o homem ou a mulher, elas têm uma predisposição aos 35 anos, que é dos 35 anos aos 50 anos. E a obesidade aparecem, é um fator que É aumenta? um dos fatores. Tá. Agora, a Sueli Cavalieri, que é de Passo Fundo. Olá, gaúcho, obrigada pelo carinho, pelos elogios aqui. Ela pergunta, se uma vez operada, a hérnia de disco ainda pode voltar? Então, a operação serve para corrigir a hérnia de disco. Então, se a pessoa corrigiu, ela já não tem mais aquele problema. Em que casos ela é indicada? Hoje em dia, a cirurgia para hérnia de disco, ela está mais ou menos, segundo o que a gente vê, é que 10% de todos os problemas de coluna, ela tem indicação cirúrgica. Então, hoje, o que a gente trabalha? A gente trabalha com um público que não quer operar. Ó, eu tô com uma cirurgia marcada, mas eu não quero operar. O que a gente faz? A gente tem uma técnica para reposicionar esse disco. Sim. E evitar a coluna. A gente tem tido bastante sucesso. Quando chega a cirurgia, chega por quê? Quando chega a cirurgia, porque a pessoa já tem muita dor, já não consegue conviver mais com dor. Porque e esse desgaste vai aumentando? Vai aumentando. E ela começa a ter fraqueza nos membros, tanto superiores como inferiores. Aí tem que operar. Aí não tem jeito, é cirúrgico. Quando a pessoa já não consegue, já tem uma fraqueza, não consegue mais caminhar por conta, é cirúrgico, não tem jeito. Aí não tem mais jeito, tem que fazer essa cirurgia. Bom, então vamos falar aqui como não chegar lá. A coluna gosta do quê? O que eu posso fazer, você aí de casa, para proteger a sua coluna, independente da idade? Alongamento. Hoje, para você não ter problema de coluna, você tem que fazer desde cedo alongamento. Então, o alongamento é uma ferramenta excelente. Segundo passo, está sempre procurando um profissional apto a trabalhar com você, um fisioterapeuta que ele saiba trabalhar com coluna. Isso é muito importante, porque se você faz um diagnóstico precoce, é muito mais fácil você resolver o problema precoce do que depois que você já teve um desgaste na articulação. Mas aí é aplicada alguma técnica ou só os exercícios vão ajudar? Existem várias técnicas e dentro dessas técnicas elas são padronizadas para o seu problema. Tá. Então tem que ser feito uma avaliação correta, tem que ser feito um diagnóstico precoce e aí o tratamento é simples, não é um tratamento complicado. E quando se fala em coluna dá até medo porque tem muito curioso nessa área, não é? Gente que anda em cima da coluna, a quiropraxia, que é uma técnica que alguns gostam, outros não gostam tanto, mas enfim, aí não é tanto, mas os curiosos acabam se tornando um mau problema. Qual é o perigo disso, na sua opinião? Bom, a coluna, ela é uma articulação que ela aguenta bastante carga, então assim, os perigos são poucos, né? Mas, não, estou assim, dizendo de uma pessoa que vai andar em cima da sua coluna, ou de técnicas ditas milagrosas aí, que muita gente tem, e alguns acabam na hora da dor procurando. Então, se a pessoa não sabe fazer, o que acontece? Ela pode ir para dois caminhos. Ela pode manipular a coluna de uma maneira correta, que ela vai tirar a compressão da coluna. Mas, ao mesmo tempo, ela pode aumentar a compressão. Pode piorar. Pode piorar. Então, a pessoa, às vezes, não tinha uma indicação cirúrgica, vai ter uma indicação cirúrgica. Não tinha dor, no outro dia vai ter dor. Tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo. É um tecido muito nobre, é um tecido que tem que ter bastante cuidado com ele. E não é para colocar na mão de curioso, não é verdade? Então, cuidado com a sua coluna. Eu quero deixar aqui o contato do André Solon, que é especialista em hérnia de disco, fisioterapeuta. O telefone é 12, o código de área 31264579. Obrigada por ter vindo, um abraço, prazer conhecê-lo, viu? Obrigado, prazer.